Boa noite, graça e paz. Que bom que tá todo mundo aí, né? Bom, nós vamos dar sequência à série de estudos Conhecendo a Minha Igreja, porque sou presbiteriano. E hoje a gente vai falar de 5 palavrinhas básicas aí que precisa para a gente compreender as Escrituras. Revelação, inspiração, iluminação, autoridade e suficiência da Bíblia. Nós vamos falar a respeito disso hoje aí. Espero que a gente saia daqui hoje um pouco mais esclarecido a respeito da Santa Escritura de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, bendito Deus, nós estamos diante de Ti, ó Deus, mais uma vez na Tua casa, crendo na Tua soberania, Deus. O Senhor é soberano. Ó Pai, pedimos que a Sua vontade soberana seja feita nessa noite. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, ó Deus, e que a gente possa, de fato, aprender um pouco mais de Ti nessa noite, Pai. Fala conosco, ó Deus querido, usa esse vaso que é de barro, ó Pai, homem falho, ó Deus, de lábios impuros, ó Pai amado, com um tesouro tão grande nessa noite para compartilhar com os irmãos. Faz a Tua vontade neste lugar, ó Deus. Tem liberdade aqui. Fala com cada um de nós, é o nosso desejo, a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é a Bíblia. A palavra de Deus. Regra de fé e prática. Quem mais? Sagradas Escrituras. Fala aí, Filipão, o que é a Bíblia? Um livro de histórias sem iguais. Não tem nada a ver com estudo não, mas só uma pergunta aqui. Quantas histórias tem na Bíblia? Muitas? A Bíblia é um livro de uma história só. De começo ao final, é a história do Deus Criador redimindo a criação que se perdeu. E tudo que acontece no meio, essas histórias no meio, né? É como esse resgate se acontece, esse resgate é feito. Mas vamos lá, vamos tentar definir Bíblia. Bíblia é um conjunto de livros sagrados, escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. É assim que a gente definiria Bíblia aí. Eu achei satisfatório porque fala que é um conjunto de livros, mas não um conjunto de livros qualquer, é um conjunto de livros sagrados. Não escrito por qualquer homens também, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é composta, todo mundo sabe aí, né, por 2 testamentos ou 2 alianças, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros, né, e conta a criação do povo de Deus, né, de Israel de Deus, até a vinda do Messias, daquele que iria de fato resgatar esse povo. Tem 5 subdivisões no Antigo Testamento. A primeira dela é o Pentateuco, ou Torá, livro da lei, como vocês quiserem aí. São compostas pelos primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tem também os livros chamados de históricos da Bíblia, né, que é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, e aí vai. Os livros proféticos, poéticos, né, que são chamados... Jó é um livro poético, é uma linguagem totalmente diferente de qualquer outro livro que tem na Bíblia. O livro de Jó é um caso à parte das Escrituras, é considerado aí um livro poético. O livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Daniel não. E Cantares de Salomão também é um outro livro com uma linguagem bem única, bem própria dele ali. É tido também como um livro poético. Aí temos os poetas maiores, que são profetas, né? Não é poetas, não, profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Por um tempo, eu achei que era chamado profetas maiores, porque tinha alguma coisa a ver com autoridade. E não é por aí. A autoridade quem tem é a palavra. Então, o profeta Daniel, o profeta Isaías, ou o profeta Joel, ou Malaquias, que seja, tem a mesma autoridade naquilo que fala.
São chamados profetas maiores e profetas menores por causa do tamanho do livro que a gente tem desses autores. Os poetas menores, né, que a gente tem, que são a maior quantidade deles aqui, que é Oséias, Joel, Amós, Jonas. O que foi que vocês estão rindo aí? Poetas de novo? Aí, ó. Profetas. Eu fiquei com poeta na cabeça aqui. São os profetas. O Novo Testamento é composto por 27 livros, né, e conta a história aí, então, desse Messias que veio resgatar o povo. O seu nascimento, como é que ele nasceu, o seu estado de humilhação, a ressurreição, né, a história dos apóstolos e dos seus discípulos, e a história também da igreja primitiva, como é que a igreja nasceu, e aponta também para a segunda vinda de Cristo. Assim como no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, tem também aqui 5 divisões no livro, no Novo Testamento. O primeiro seriam os evangelhos, que são aí, né, a biografia de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um com seu ponto de vista, cada um à sua maneira, cada um mostrando Jesus de uma forma diferente. E se completam, né? Isso é maravilhoso. Livros históricos. O livro histórico que temos no Novo Testamento é o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Depois temos as epístolas paulinas, são todas as epístolas que Paulo escreveu. 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Depois temos as epístolas gerais. São chamadas de epístolas gerais porque não tem um endereço, não tem um público a quem foi diretamente endereçada. Então, por isso, chamadas aí de epístolas gerais. Que é a epístola de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Aí tem também o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um caso à parte também, porque não tem confirmação de quem é o autor aos Hebreus. Se a gente conseguisse colocar Hebreus e Epístolas Paulinas, mudasse o nome ali, sei lá, alguma coisa com endereço, endereçada, eles acham que se encaixariam um com os outros ali, porque falam de uma mesma linguagem. Inclusive, alguns defendem que Paulo é autor de Hebreus. Tem muita gente aí que defende isso. Muitos pastores, inclusive, que acreditam nisso. E o livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse. A linguagem da Bíblia. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em 2 línguas, hebraico e aramaico. O texto, a parte de hebraico da Bíblia é muito pequena. Eu não vou me lembrar exatamente quais foram os livros, mas não é muita coisa que tem em aramaico, na verdade. A maior parte do Antigo Testamento é escrito em hebraico. Aramaico era uma língua que era falada só em determinada região ali, e não foi por muito tempo. Então, foi muito pouco o texto bíblico que é escrito em aramaico. A maior parte foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito no grego, na língua grega, originalmente falando. O testamento significa pacto ou aliança. Por isso, a primeira aliança, a antiga aliança, o Velho Testamento, a gente chama de Velho Testamento, que é uma aliança de Deus firmada com um povo específico. O povo israelita, hebreus, ou até judeus, né? Foi passando até interessante essa ideia de saber, né? Por que é judeu, por que é hebreu e por que é israelita. Hebreu porque a descendência de Éber. Lá no começo, logo na Gênesis, então, eles são descendentes de Éber ali, então são chamados hebreus. Depois do nascimento de Israel, que é o filho da promessa, né? Então passam a ser chamados de israelitas. E depois daquela divisão, daquela guerra que há entre Judá e Israel, o povo ali que fica conhecido como judeu. Os judeus, então, por isso que tem essa diferença aí. Vamos lá. A divisão da Bíblia é em capítulos. É uma outra, a gente já estudou aqui uma vez, mas é também uma curiosidade. Primeiro, ela foi feita, o Velho Testamento foi dividido em capítulos no ano de 1250, por um cardeal chamado Hugo de Saint-Clair, um abade estudioso das Escrituras, para melhor localização. São um todo de 1189 capítulos, a Bíblia tem 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e
Deixa eu aumentar a letra desse negócio aqui, tá meio... Ô, gente, eu vou ter que ler mesmo, porque é muita informação, muito número, muita coisa. Então, vocês desculpem. Também eu até comentei com o pastor que eu queria ter feito uma pesquisa um pouco melhor, mas o estudo chegou na minha mão um pouco meio em cima da hora. Então, fico devendo algumas coisinhas para os irmãos aí. Vamos lá. 929 capítulos no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Foi subdividida em versículos. Aí foi duas partes. Em 1445, o Antigo Testamento foi dividido em versículos e em 1551, o Novo Testamento. São 23.214 versículos no Antigo Testamento, 7.959 do Novo Testamento, dando um total de 31.173 versículos. E isso a gente sabe que foi feito, graças a Deus que foi feito dessa forma, né? Hoje a gente consegue localizar com muito mais facilidade um texto bíblico. Você quer saber onde é que está algum texto da Escritura, você cita lá João 14, João 3,16, né? Então ficou muito mais fácil por isso. Em tudo isso, né, em pequenos detalhes, pequenas coisas, a gente vê a mão de Deus trabalhando atrás disso tudo aí. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 autores diferentes. É o único livro, é um livro maravilhoso, né? Um trem diferente demais. 40 pessoas diferentes em 16 séculos de distância. E ainda assim ela é totalmente coerente. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Alguém já disse isso, né? E ainda assim a Bíblia conversa com a Bíblia, a Escritura interpreta a Escritura, ela não se contradiz em tempo nenhum, né? E que maravilha. É só Deus mesmo para fazer algo dessa forma. Ela começou a ser escrita no século X a.C. e terminou ali no final do século I, início do século II. A Bíblia é considerada um livro divino humano, né? Porque é Deus conduzindo um processo, usando homens, inspirando homens, a fim de que essa palavra chegasse até nós nos dias de hoje. E aqui sim a gente vai entender então as cinco palavrinhas, né, para a gente poder compreender melhor as Escrituras. A primeira é a revelação. Revelação é um ato pelo qual Deus se deu a conhecer ao homem. Mas por que, né, era necessário que Deus se desse a conhecer? Porque o homem, no seu estado de pecado, é impossível que por ele mesmo ele procurasse saber desse Deus, ele procurasse conhecer desse Deus, ele tivesse algum interesse por esse Deus. Aí Deus, então, se revela ao homem, a esse homem pecador, caído. Então Deus, por isso que a gente chama de revelação, é o Senhor se revelando a nós. E isso está contido nas Escrituras. A gente pode ver lá no livro de Gênesis, a apresentação, quando Moisés pergunta, né? Para quem direi? Quem eu vou dizer para aquele povo que me enviou? Fala assim, eu sou, te enviou. Né? Deus falando com ele. Deus também se apresenta como Yahvé, como para aquele povo ali. A segunda coisa mais interessante é onde entra a questão da ideia do divino humano, que é a ideia da inspiração. Eu gosto de pensar nessa ideia da inspiração. Eu tentei achar alguma coisa para tentar trazer um pouco mais claro para a nossa mente, e eu pensei na ideia do GPS. Você entra no carro e quer ir para determinado endereço, você não conhece o endereço que está ali, mas aquilo vai te dando, entra à direita, entra à esquerda, vira aqui, vira ali, até que você chegue a determinado lugar. O GPS te guia, te orienta, mas ele não dirige o carro. O que você vai fazer? Você vai devagar, você vai rápido? O que pode acontecer no meio do caminho? É você quem está na direção. E é assim que eu penso na inspiração. O Espírito Santo inspirando homens, né, dizendo, né, o que queria que fosse escrito, mostrando para aqueles homens o que deveria ser escrito, mas o homem escreveu de acordo com o seu contexto, de acordo com a... Aí, ó, tá vendo? GPS, guiado pelo Senhor, muito boa. Então eu acredito que foi mais ou menos por aí. Os homens tiveram ali a inspiração divina, mas Deus não pegou na mão de ninguém para ele escrever as Escrituras da forma com que a gente tem. Então é a influência do Espírito Santo que, né, falou com aqueles homens. 2 Timóteo, capítulo
3, versículo 16. Alguém abre para a gente aí, por favor? 2 Timóteo e 2 Pedro. Capítulo 1, 21, 2 Pedro. E 2 Timóteo 3, 16. Quem encontrar pode ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente Habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada aí, no grego, quando foi escrita, é teopneustos, né? O teofineustos, que é aquela ideia de um sopro divino ali para que as Escrituras fossem escritas. É importante lembrar também que o que é inspirado é a Escritura, é a palavra, não o autor. O que tem valor para a gente é o que está escrito na palavra de Deus. Não é o autor em si. Ah, foi Pedro que escreveu, tanto, né, que a ideia da Bíblia, da igreja, fala que Pedro era o Papa, né, por causa do que ele falou, né, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e tal. Está dando uma ideia ali que não é a correta, porque o que é inspirado, o que tem valor, é a letra, é a Escritura de Deus, é o que está escrito, é o que foi deixado para nós. Olhando por esse prisma também, a gente não pode falar, é claro, eu espero que vocês entendam isso, tanto o que Pedro fala, quanto o que Cristo fala, que nos foi dado, que nos está escrito aqui, é palavra de Deus. Né? Ou o que João falou, ou o que Cristo falou, tudo é palavra de Deus, tem o mesmo valor. O versículo que o pastor acabou de ler, toda a Escritura. Você pega de Gênesis a Apocalipse, toda ela é inspirada por Deus e deve ter para a gente o mesmo valor, o mesmo significado, a mesma importância. Né? A terceira palavrinha que nós vamos ver aqui hoje é a iluminação. Por que iluminação? Né? O que está por trás dessa ideia? Iluminação é a ideia mesmo de iluminar alguma coisa. No lugar que está escuro, você acende uma lâmpada e clareia. Por que é importante a gente entender o que é iluminação? Você já pegou algum texto bíblico e tentou ler ele e teve muita dificuldade? Não compreendeu, não entendeu, não insistiu, cansou e deixou aquilo de lado um pouquinho. Aí o que a gente faz quando isso acontece? Ora. A gente ora e, como mágica, né? A gente muitas vezes consegue compreender esse livro. Por que que tem muitos homens... e iluminação também não tem nada a ver com... Como é que eu vou dizer aqui? A questão acadêmica, não tem nada a ver com formação. A pessoa não tem a ver com inteligência, não tem nada a ver com... É muito mais a ver com... Como é que eu vou dizer isso, gente? A ação do Espírito, mas... Tinha até uma palavra que eu tinha lido, eu esqueci, gente. Deixa eu ver se está aqui. Não. Ainda tem muito mais a ver com moral do que intelectualidade. É essa a ideia. Porque você consegue pegar aí um pedreiro, alguém que estudou até a 4ª série, 4º ano, que pega a Bíblia, lê ela, compreende ela de uma forma maravilhosa, consegue expor as Escrituras para você de uma forma que você talvez nem nunca tenha ouvido. E você pega lá um engenheiro, um teólogo até, que está diante das Escrituras e não expõe ela da forma correta, não consegue te explicar, não consegue esclarecer o que aquele texto quer dizer. É por isso que chama iluminação. É o Espírito Santo quem ilumina a pessoa, é o Espírito Santo quem age em nós e que nos dá a capacidade de conhecer, de entender o texto bíblico. A gente tem alguns textos aí que falam disso. Alguém abre em João 14, 26 e 1 Coríntios 2, 14. João 14, 26. Exatamente. O Espírito age como quer, né? Como um vento. Ele age onde quer, da forma que quer, da maneira que quer. Alguém achou aí o texto de João 14, 26? Olha só. O Espírito Santo não só ilumina, mas ele também ensina. Ele vos ensinará. O Espírito Santo de Deus nos ensina a palavra, nos ensina a aplicar essa palavra, né? Nos ensina a Bíblia, nos ensina a palavra de Deus, a caminhar de uma forma mais correta diante do nosso Deus.
A quarta coisa que a gente vai ver nessa noite é a autoridade da Bíblia. É muito comum, acho que qualquer igreja evangélica que tem a Bíblia, né, que crê na Bíblia, vai falar que a Bíblia é a única regra de fé e prática. É a regra de fé e conduta do homem. A gente sabe disso, a gente ouve isso com muita frequência. Mas por que a gente crê que a Bíblia é a autoridade? Por que quando e muitas vezes a gente ora, quando vai ouvir uma pregação, quando tem alguém expondo a palavra de Deus e está de acordo com o que a Bíblia diz, a gente acredita que aquela pessoa está falando em nome de Deus. Porque a gente acredita não é no pastor que está falando. Não é no Walter. Por que pastor prega, um pastor diferente prega, um presbítero prega, outro prega? Porque o que importa não é o mensageiro, é a mensagem. Essa mensagem é quem tem autoridade. E aquele que é o portador da mensagem, se está de acordo com o que está escrito aqui, se não está falando nenhuma heresia, se não está viajando na maionese e criando algo de si próprio, se está realmente expondo as Escrituras, então ele tem sim a autoridade ali. Mas a autoridade quem dá é a Escritura. Não é o Hernandes, porque eu vou lá porque é o Hernandes que vai pregar, é porque é Nicodemos, é porque é John Piper, Billy Graham. O que tem valor é a mensagem. É claro que a gente não pode desconsiderar o nome desses homens, como foram usados pelo Senhor. Mas foram usados para expor as Escrituras. Eles tinham um dom dado por Deus de expor as Escrituras. E aqueles que ouviam eram iluminados, como o Elton bem disse aqui, pelo Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia é a autoridade, primeiro, porque ela fala em nome de Deus. Eu vou ler um texto com os irmãos aqui. Mateus capítulo 4, versículo 4. Está escrito aqui: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Esse episódio aqui é Jesus Cristo sendo tentado no deserto. Foi 40 dias ali levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo diz para ele: se você é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e come. Aí Jesus virou para ele e falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o próprio Cristo, assim como os apóstolos também, em muitas ocasiões, eles apelaram, mostraram, apontaram as Escrituras como sendo palavra de Deus. Quer ver um texto, Lucas 10, do 25 ao 28. Vou abrir aqui Lucas 10. Se alguém encontrar aí, pode ler antes de mim. Faze isto e viverá. Jesus, a gente bem sabe que era Deus. E ele próprio recorreu às Escrituras para mostrar que aquilo era a palavra de Deus. Foi tentado ali um doutor da lei, tentando pegar Jesus ali numa pegadinha. E perguntou para ele: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, então, pergunta para esse doutor da lei: o que está nas Escrituras? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala para ele: então faz isso e viverá. Mas ele é teimoso. Ele vai e pergunta: mas quem é meu próximo? Daí tem a parábola do bom samaritano, que a gente viu aqui. Os fariseus, muitas vezes foram pegos por Jesus ali, que davam mais valor à tradição deles do que à palavra de Deus. Tem uma passagem interessante do filho, que a Bíblia fala para o filho honrar pai e mãe. A palavra de Deus manda o filho honrar pai e mãe, mas tem um costume judeu que essa pessoa, quando os pais morressem ali, quando o pai, ele pegava a herança do pai e doava para o templo, para a igreja, podia deixar os pais pastando lá, desde que aquele dinheiro fosse entregue na mão daquelas pessoas ali. Então, quem estava tendo autoridade? Quem estava se sobrepondo? Era a palavra de Deus que mandava honrar pai e mãe? Ou aqueles fariseus que pegavam aquele dinheiro e usavam, a gente muito bem sabe, da forma que era. Tem um nome, pastor? Corban, isso mesmo. Acréscimos e decréscimos dessa palavra, aqui algo importantíssimo para nós, para os nossos dias. Apocalipse 22, 18. Alguém abre Apocalipse, eu vou abrir lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Olha só, se alguém acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, o próprio Deus vai acrescentar as pragas que estão descritas no livro.
E a gente já leu, a gente conhece um pouco a história do Apocalipse e das pragas que tem ali, né? Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Nada acrescentareis e nada vai ser tirado. E o que a gente tem visto hoje aí é muito pelo contrário, né? As pessoas até que acrescentaram, ninguém está acrescentando muita coisa não. Mas está tirando bastante coisa da Bíblia, né? Porque, de novo eu volto a uma pregação do Jonas Madureira que eu ouvi, e aquilo falou demais para mim. Tem um Cristo, aquele Cristo que a gente fabrica, aquele Cristo que a gente constrói, a gente consegue seguir. Porque é o Cristo que eu fiz, é o Cristo à minha moda, é o Cristo do meu jeito. Né? Mas o Cristo bíblico, esse, para o homem é impossível seguir. O homem natural não tem condição de seguir Jesus. Nós, se não formos pelo Espírito Santo, nenhum de nós consegue seguir os passos de Jesus. Né? E tem pessoas aí inventando para si um evangelho mais tranquilo, mais light, né? Onde textos bíblicos podem ser suprimidos, podem ser esquecidos. É Velho Testamento, não tem valor mais. Não, mas não foi bem assim que foi dito. Não, o contexto era outro. E aí pessoas estão surrupiando, tirando textos da Bíblia para viver a sua própria vontade, para fazer o seu próprio querer, para cumprir aí a sua própria agenda. E mal sabem eles que, segundo as Escrituras, o fato de estarem fazendo isso é justiça de Deus, é Deus se manifestando na vida de cada um deles aí. E no dia que ele voltar, vai ficar mais apertado um pouco ainda. E por último, a suficiência da Bíblia. O que quer dizer suficiência da Bíblia? Se a gente fala que a Bíblia é a única regra de fé e prática do crente, então tudo que eu preciso saber está na Bíblia. Tudo que eu preciso saber para caminhar, para ir em direção a Cristo, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está aqui. Os passos que nós temos que dar, por onde que temos que trilhar, como é que temos que viver. Né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, se a pessoa fosse inteligente, se a gente fosse inteligente, a gente iria ler a Bíblia e seguir os ensinamentos bíblicos, ainda que não fôssemos crentes. E não tem como dar ruim, não. Tudo que está escrito, tudo que Jesus falou, tudo que está na palavra de Deus, se a gente viver de acordo com o que está aqui, como não seria a nossa sociedade hoje? Imagina se cada homem, mulher, tivesse aí dedicasse um pouco de tempo ao estudo da palavra de Deus e se esforçasse para viver cada um pouquinho daquilo que a Bíblia nos diz para viver, como é que não seria diferente o mundo hoje? O tratamento das pessoas umas com as outras, respeito, amor, companheirismo, como é que o mundo não ia ser diferente? Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ela é suficiente para aquilo que eu e você precisamos conhecer de Deus, principalmente no que tange a salvação. Tem gente aí procurando salvação pelas próprias mãos, pelos próprios meios, né? Fazendo uns malabarismos, uns trem mirabolante aí. Mas tudo que a Bíblia ensina a respeito de salvação, tudo que a gente precisa saber está aqui. E tudo que a gente precisa saber a respeito de Deus também está aqui. Que testificam de mim. Está vendo só? O Antigo Testamento já apontava para Jesus. E aqueles homens não conseguiam entender. O maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, né, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, Coríntios também, falando ali para aquele povo que ficava olhando para a lei, o tempo todo para a lei, para a lei, para a lei. Gente, mas a lei apontava para Jesus. Paulo também seguia a lei. E de uma forma bem severa. Ele fala, né, eu era judeus de judeus ali, e ele seguia de fato, ele acreditava de fato naquela lei e vivia como os fariseus faziam. Mas quando o Espírito Santo iluminou, abriu os olhos dele, a gente vê que foi um dos maiores escritores que a Bíblia teve aí. Um dos maiores plantadores de igreja, o maior missionário, né, da história da igreja primitiva foi o apóstolo Paulo. E ele fala a respeito da lei, ele aponta para a lei, ele explica a lei, como é que a lei apontava para Jesus. O Velho Testamento apontava para Cristo. E aqui é onde vem
um pouco mais de polêmica, né? O cânon da Bíblia, já foi estudado aqui, já falei a respeito dele aqui uma vez, né? São 66 livros que fazem parte da Bíblia, a gente já viu aqui 39 no Antigo Testamento e 27 do Novo. Cânon significa cana ou régua de medir, né? Cânone também dá a ideia de medida ou de dimensão, é uma ideia de um padrão, né? A palavra cânone dá a ideia de um padrão das Escrituras. A canonização é um processo, né, que a Bíblia foi recebendo até chegar nos livros que a gente tem hoje aqui. Eu pesquisei, olhei, não fui tão a fundo. Eu encontrei duas prováveis datas para dizer assim, o cânone do Antigo Testamento, o cânone bíblico foi fechado em tal data. Achei o Concílio de Nicéia em 323. E aí tem uma séria discussão, as pessoas a maioria não concorda que foi ali. E tem o Concílio de, como é que foi, Paulo, que eu até falei? Hipona. O Concílio de Hipona, há um pouco mais de consenso a respeito dele aí, de que foi ali que foi fechado o cano da Bíblia. Foi decidido quais seriam os livros da Bíblia. Né? Quais? Conselho de Hipona, o primeiro foi 325, Conselho de Nicéia. O segundo foi 393, que é o Conselho de Hipona. Está próximo, né? Mal dá ali uns 70 anos, né? De distância de um para o outro. Um Paulo de distância. A verdade é que nunca deixou de haver falsos ensinos a respeito da palavra de Deus. Falsos livros sendo apontados como palavra de Deus, essas coisas sempre existiram. E não é de hoje. Se você for pegar as próprias escrituras lá, João e aquela turma, né, escrevendo lá para o povo, combatendo as heresias, os falsos ensinamentos, desde o primeiro século ali existiam. E houve então uma necessidade, uma preocupação da igreja em, o que nós vamos dizer que é escritura de Deus? Né? Como é que a gente pode debater e falar que isso aqui é de fato a palavra de Deus? E foram muitos estudos, muita coisa séria, muito debate, né, que houve então para chegar nesse livro que tem. A maior parte acredita que foi em 393, no Concílio de Hipona. E aí também tem algumas coisas que pensaram para que esse livro fosse tido como palavra de Deus. A primeira coisa é se esse livro ele é autorizado. Autorizado como? Ele afirma vir da parte de Deus. É um livro para pertencer, ele tem que ter autoridade divina. Um dos critérios foi esse, de olhar para o texto, de ler o texto, de pesquisar o texto, lembrando que eles ali estavam muito mais perto do que a gente hoje daquela realidade, né? De poder pesquisar, de poder ouvir, de poder falar, de poder conversar com as pessoas a respeito da autoridade desses livros. Uma das coisas que falavam é se o povo judeu aceitava esse livro como sendo palavra de Deus, no que tange ao Antigo Testamento. Né, tem muita coisa, os livros apócrifos mesmo aí, que a Igreja Católica colocou, a gente vai falar um pouquinho mais para frente deles aqui, eles não eram reconhecidos pelos judeus, que eram o povo, né, de onde vem que o próprio Jesus citou até mesmo as Escrituras. É daquele povo que veio esse costume, né, a tradição oral, todos os escritos, os profetas. Então aquele próprio povo rejeitava esses livros. Então a igreja também rejeitou esses livros. Esses livros, o livro precisa ter autoridade, ele precisa afirmar que vem da parte de Deus. E a Bíblia faz isso. Né? A Bíblia, ela fala de si mesmo como palavra de Deus. Ela fala de si como sendo a própria palavra de Deus. O segundo ponto analisado foi, o livro é profético. Foi um livro profético, foi escrito por um servo de Deus, esse profeta era reconhecido como um servo de Deus. Opa, agora não é hora não. E os conteúdos ali revelam o Senhor de alguma forma. O livro é digno de confiança, fala a verdade acerca de Deus e acerca do homem. Você já viu algum livro, já parou para pegar algum livro de autoajuda, algum livro de qualquer outro livro que você leu aí, que fala mal de você, que te mostra quem você é de verdade? Uma das grandes maravilhas da Bíblia é que ela não esconde quem é o homem. Davi foi um homem chamado um homem segundo o coração de Deus. E você tem ali
Esse cara errando na criação dos filhos, o cara falhando na criação dos filhos, matou, cometeu um adultério, foi assassino. A Bíblia não esconde a natureza humana, a Bíblia não esconde quem a gente é, muito pelo contrário, ela nos expõe. Ela nos coloca diante de um espelho e Jesus é a luz, é o holofote. Aí você se enxerga um pouco melhor, né? E outra coisa, o livro é dinâmico. Dinâmico de que forma? Ele tem o poder de transformar vidas. Que a Bíblia tem esse poder. Eu já falei que se a gente fosse inteligente, a gente lia a Bíblia e vivia o que está escrito aqui só por... Não é nem questão de fé, questão de ter uma vida boa, uma vida melhor. Né? Ela muda a vida da gente, ela muda. A sociedade inteira foi mudada pela Bíblia, foi pautada na palavra de Deus. Né? A gente vê isso aí pelos séculos. É aceito pelo povo de Deus, ao qual foi originalmente escrito. É reconhecido como proveniente de Deus. A gente vê porquê do cânone de ter chegado nesses 66 livros aqui. Foi por causa disso, foi muito estudo, muita pesquisa. O povo judeu aceita isso como palavra de Deus, sim ou não? De onde é que veio isso? Quem era o profeta Isaías? Esse povo reconhece esse profeta? Quem era Moisés? Quem era fulano? Quem era ciclano? Joel? E aí você vai pesquisar, você pega alguns profetas menores aí que a gente nem sabe quem é, né? Abacuque, essa turma aí, você vai estudar, você vai ver que época que ele falou. Né, dos caldeus ali invadindo Jerusalém, foi na época dos caldeus que Abacuque escreveu. Tem a história da respaldo para o que estava acontecendo, para o que aqueles homens falavam. Não é simplesmente loucura, não é alguém que ficou doido e foi ali e colocou aquilo, não. A história confirma os livros bíblicos. E aí aqui a gente chega no tal dos livros apócrifos. O que quer dizer apócrifo? É difícil de entender. A Igreja Católica, isso foi chamado de Contra-Reforma, o Concílio de Trento. Foi logo depois da Reforma Protestante que a igreja ela tinha alguns dogmas que ela precisava defender, algumas posições que a igreja precisa defender. E ela buscou isso, e as escrituras são contra. Os 66 livros que temos, que a gente aceita como Bíblia, eles são contra um monte de coisa que a Igreja Católica ensina. E a igreja precisava de alguma coisa que corroborasse o pensamento católico. E aí, por causa de muito dessas coisas, eles fizeram esse concílio de Trento, que foi chamado também de Contra-Reforma, e colocaram ali, então, os livros que a gente chama de apócrifos. Alguns livros foram deixados de fora. Nesses 7 livros estão 1º e 2º Macabeus, e Macabeus são 4 livros, se eu não me engano. Foi deixado ali 1º e 2º Esdras também, foi deixado de fora, e tem um outro livro que eu não vou me lembrar agora, que foi deixado de fora desses 7 aí. Pela Igreja Católica. A igreja foi lá, pegou esses livros, colocou eles como sendo palavra de Deus, colocou a igreja como autoridade, porque eles falam que a igreja, a Bíblia veio por causa da igreja, a Bíblia existe por causa da Igreja Católica, e não é bem por aí. O próprio fato deles colocarem 7 livros na Bíblia para corroborar o que eles pensavam, já mostra que eles dão a autoridade para a palavra. Se foi preciso colocar na Bíblia 7 livros para defender aquilo que eu falo, que é Bíblia, então a Bíblia está acima de mim, não está não. Tem alguma coisa por trás aí. Eles mesmos se contradizem nesse ponto aí. Então, por isso, esses livros foram colocados na Bíblia católica. Há algumas, não é só na Igreja Católica, não. Tem algumas religiões tidas como ortodoxas aí no mundo que também têm esses livros, e tem até os que eu falei, que são as 4 Macabeus, 1º e 2º Esdras. Tem regiões aí na Etiópia, por exemplo, que as igrejas lá adotam esses livros. A Bíblia deles tem esses livros aí. Mas a gente não considera isso. Porque, como eu falei, a própria Escritura explica a Escritura. Você pega e a Bíblia fala para a gente não orar por mortos. Não orem pelos mortos. Aí o católico faz até missa de 7º dia. A pessoa faleceu, e vai lá e faz a missa em memória. Isso é um pensamento de quê? Isso é um pensamento católico. E eles procuram defender isso dentro desses livros que tem lá. Esses pensamentos deles aí. Porque não é correto, não está certo. Segundo a Bíblia fala, não está correto. A ideia do purgatório, aquela ideia do tilintar da moeda ali, que você pagar, indulgência, tudo isso precisava ser defendido pela Igreja Católica. E não tinha a Bíblia, a palavra como nós conhecemos, nesses 66 livros, nenhum livro aqui você vai achar algum que dá respaldo para o que eles falam lá.
Impressionante, né, que quando você vai numa missa, eu já fui em algumas, eu nunca fui católico não, mas eu já fui em algumas, você nunca vê eles lendo, eu pelo menos nunca vi, se alguém já viu aí, me perdoe, está até sendo gravado o estudo aí, eles pegaram um desses livros apócrifos, ler lá na frente e expor. Eu não vi, não me lembro de ter visto. Alguém, o padre pegar, vamos ler Macabeus aqui. Todos os livros que são expostos ali são as mesmas escrituras que a gente tem aqui. Esses livros estão ali simplesmente para defender um dogma da igreja, para defender um pensamento que a igreja tem, e por isso a gente fala que está contra a palavra de Deus, é contra a palavra de Deus. Eles não atribuem a si, como a própria Bíblia diz, a autoridade. Se você pegar um livro, igual você pega a sua Bíblia, aqui tem um monte de textinhos aqui embaixo, tem alguns números. O versículo 21 aí, de algum livro que você pegar e ler, vai ter uma letrinha em cima dele. Aí você chega aqui embaixo, tem a letra A, versículo 21. Você pega essa letra A, versículo 21, e vai te apontar para outro texto bíblico que corrobora esse texto, que encaixa com esse texto, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você pegar um livro daqueles lá, eu não sei mais o nome deles, e colocar eles aqui, você não vai conseguir fazer a mesma coisa. Não encaixa. Já tentaram isso, não é eu que estou falando, não. Eles foram retirados porque alguém estudou isso, alguém tentou fazer essas coisas. Por isso não foram aceitos como palavra de Deus. Porque eles não conversam entre si. Muito pelo contrário, tem ensinos que são contra aquilo que a gente tem aqui. Por isso não foram. E próprios judeus também não consideravam esses livros. Os próprios, o pessoal judeu ali que veio, que era o povo de Deus, não considerava esses livros como sendo palavra de Deus. Então, por isso, a gente não... E os ensinos, tem alguns ensinos ali que são incoerentes com a palavra de Deus. Eu confesso que eu ainda vou ler ainda. Tenho pelo menos uns 2 livros ali que eu quero ler, que me interessa bastante, que eu já ouvi algumas coisas aí que eu quero ler para entender um pouco mais. E a conclusão. Como é que a gente sabe que a Bíblia tem os livros corretos? Por que eu estou aqui na frente falando da autoridade da Bíblia, falando da inspiração, da iluminação, da suficiência das Escrituras? Por que a gente acredita que esses 66 livros são os livros, são a palavra de Deus, é aquilo que Deus quer para nós? Primeiro, a gente tem que olhar sempre para o autor do livro, que é o próprio Deus. Há mais de 2000 anos, esse livro está escrito dessa forma. Os protestantes têm acesso a esse livro dessa forma. Esse livro transformou nações, histórias, famílias. O mundo foi regido por esse livro. E enquanto era assim, a gente tinha uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária, né? E foi assim, o mundo foi firmado nessa palavra. Mas por quê? Porque é o autor, é o próprio Deus quem conserva essa palavra. É o próprio Deus que não mente, que não erra, que não falha. E diz que se a gente cumprir o que está escrito aqui, Ele vai abençoar. Ele vai fazer, Ele vai estar presente. É por isso que a gente primeiro olha para Deus. A gente tem que olhar primeiro para o Senhor. Você acha que Deus ia deixar o povo dele 2000 anos enganado? Será que se tivesse que colocar algum livro aqui, ou tirar algum livro aqui desses concílios que teve, tanta coisa que já teve, não teriam sido retirados ou colocados? Porque uma das coisas que Deus quer é que a gente o conheça. Mas não segundo a nossa vontade, é do jeito dele. A revelação, a gente não falou da revelação nas Escrituras, Deus se revela através das Escrituras. Se tivesse algo mais que Deus gostaria que nós soubéssemos, estaria aqui. Ou se tivesse alguma coisa a menos também, estaria aqui. Primeiro a gente olha para isso, para o Senhor, para o autor desse livro. Por isso que a gente afirma com tanta certeza de que o que está aqui é suficiente. A segunda coisa, você pode olhar, é para você mesmo. Pode até fazer uma comparação, assim como eu quero fazer, pegar um livro desses chamados apócrifos e ler um livro daquele e ver o que aquilo gera de transformação na sua vida. Aí você pega qualquer texto das Escrituras Sagradas, tem um texto na Bíblia, um livro na Bíblia, que ele não fala de Deus. Não aparece a palavra Deus escrito nele. Mas se você ler aquele livro, se você pegar e ler aquele livro inteiro, você vai ver que ele aponta para a pessoa de Deus, ele aponta para o Senhor. Estou falando do livro de Esther. Não tem Deus escrito lá em tempo nenhum. Não tem. Mas você pega ele separado de toda a Bíblia.
e lê ele sozinho, você vai ver se aquele livro não tem poder de trazer transformação para a sua vida. Olha para você ver. Tem tribos, né, indígenas, africanas, lá na região do Quênia, ali, aquele povo ali também estão traduzindo a Bíblia ainda para a língua deles. Né? E não mudou, não deixou de ser escritura, ela jamais vai passar, não vai cair um tio dessa lei. Não porque o homem, mas é por causa de Deus. Ela é a palavra de Deus. Vamos terminar o estudo aqui, nós temos algumas perguntas para reflexão aí. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Então vamos lá. Quantos livros tem em cada divisão da Bíblia? Mas tá a pergunta aqui, né? Hã? 39 e 27. Por que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos? Para facilitar a leitura. Quais as palavras definem a Bíblia? Essa aqui até eu vou ter que colar. Acabei de falar delas e vou ter que colar. Olha só, tá vendo? Esse é meu pastor, gente. Os livros apócrifos têm autoridade na igreja? Óbvio que não, né? Então, o estudo está encerrado. Vocês podem ir para casa, preparar a janta. Não, até o ensaio agora, né? Quem vai ficar para o coral aí. Jesus abençoe a noite de vocês. Obrigado pela presença mais uma vez aí. E vão com Deus.